Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Bons Valores, onde estaremos periodicamente convidando pessoas importantes como nosso amigo Pastor Enio dos Santos, da nossa comunidade, que possam compartilhar suas histórias de vida, onde com certeza poderemos tirar lições para a nossa caminhada. Esse é o terceiro episódio do nosso canal Bons Valores. Meu nome é Vladimir Demuth e desde já agradeço a sua presença e aproveito para pedir que curta, se inscreva, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para receber notificações dos próximos episódios. Vamos dar início apresentando o nosso amigo Pastor Enio dos Santos. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Com certeza o senhor foi convidado por ter bons valores, boas histórias de vida para compartilhar conosco. E para iniciar, eu gostaria de pedir para o senhor fazer uma oração para a gente começar. Pois não. Ó Senhor Deus e bom Pai que estás nos céus, muito obrigado por este momento em que Vlad e eu vamos falar aqui através do canal Bons Valores e que neste momento o Teu Espírito possa nos conduzir sobre aquilo que é melhor falarmos para a edificação daqueles que assistem este canal. Amém. E, sobretudo, para a Tua honra e para a Tua divina glória. Amém. Abençoe este canal, que ele possa atingir os seus objetivos propostos. Amém. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Então agora vamos conhecer um pouco mais do Pastor Enio. Pois não. Pastor Enio tem bastante história para contar. A gente vai conhecer até... Outro dia eu estava vendo ele preparando material lá para... Laço, né? Para dar laço em boi, né? É. O senhor tem bastante... E já ouvi o senhor tocando berrante também, Tocando né? berrante. É. Isso fala um pouco das origens, né? Vamos começar então. Ok, Vlad. Pastor, conta um pouco assim do início da sua história como adventista, lá de trás dos seus avós, com quem que foi o primeiro a conhecer o adventismo. Ok. Bom, primeiramente, amigo ouvinte, telespectador, é uma alegria muito grande estarmos juntos aqui com o Vlad, né? E ao estarmos com ele, estamos diretamente vinculados ao canal Bons Valores. E se você está assistindo esse canal, isso é um bom sinal de que você realmente você enaltece os bons valores. Bons valores é uma frase muito bonita, né? E todos nós devemos primar por essa frase. É uma alegria estar com você, uma alegria estar com todos nesse instante. Por exemplo, quando eu nasci, logo que eu nasci, eu lembro que uma das coisas que mais o meu pai falava e a minha mãe falava era sobre valores da família. Interessante. Eu lembrei desse exemplo, né? Valores da família. E agora eu me volto àquilo que meu amigo Vlad disse inicialmente, que eu gosto de contar histórias. E realmente, Vlad, eu digo que eu tenho muitas histórias que a história não conta mais, né? A história não conta mais. Eu gosto de contar estas histórias lá do passado, né? E por falar então em passado, vamos ao túnel do tempo aqui, né? Na nossa retrospectiva. Eu nasci no Mato Grosso do Sul, mais diretamente ligado ao município de Rio Brilhante. Rio Brilhante é uma cidade não muito distante da fronteira do Brasil com o Paraguai. Ali tem a cidade de Pedro Juan Caballero, Ponta Porã, do lado do Brasil, e Pedro Juan Caballero, do lado do Paraguai. E ali é muito influenciado, por sinal, pela cultura também paraguaia, em termos de fazenda, né? Aquelas pessoas que vivem em fazenda. Ali, os que vêm do Paraguai para o Brasil, geralmente são peões de fazenda e que gostam de trabalhar em fazenda. Então, existe muita essa mistura de cultura dos brasileiros com os paraguaios ali naquela região onde eu nasci. Eu nasci na campanha, na fazenda, no município de Rio Brilhante. E os meus pais trabalhavam na fazenda com gado
e trabalhavam também com lavoura, mais com gado que com lavoura. Tanto é que eu puxei mais para esse lado de campeiro, como eles falam lá, né? Hoje, modernamente falando, é o cowboy, né? Mas era o campeiro. Como se fosse o boiadeiro. É o boiadeiro, boiadeiro, exatamente. Então, eu nasci numa cultura, já que você disse que é bom a gente falar sobre as origens, o pano de fundo de toda a minha história, né? Isso. Então, eu nasci num lugar onde a cultura do boiadeiro, ela dizia o seguinte: homem que é homem, ele tem que saber domar potro, cavalo, burro, né? Ele tem que saber laçar, tem que saber pialar, que é o laço, laçando não pelas patas, ou melhor, não pelos chifres, pelas aspas do boi, mas sim pelas patas. Ele precisa saber não somente isto, como também ele precisa ter a habilidade de laçar uma res, ou uma vaca, ou uma novilha, não importa, um boi, e ser capaz de matar aquele boi, tirar as partes para comida, tudo certinho, né? Ele precisa saber carnear uma res, né? Esse foi o mundo que eu fui criado. E a partir de que idade que começa esse treinamento? Já começa a partir dos 10 anos. Nossa. A partir dos 10 anos já começa, eles já vão colocar. Primeiro eles dizem o seguinte: o lugar de homem não é, é no galpão. Não é lá na cozinha, não é lá na sede da fazenda, o lugar de homem é no galpão, né? Tem que andar com 38 na cintura. Esse foi o mundo que eu fui criado. Naquela época eu nasci no dia 13 de fevereiro de 1948, você imagina, né? Eu já estou com 77 anos, e naquela época, na fazenda, naquela região do Mato Grosso do Sul, era assim que era esse era o pensamento, né, do boiadeiro, o pensamento do campeiro, certo? E a gente conviveu nessa cultura, né? Os meus avós, você perguntou sobre os meus avós. Os meus avós, por parte da minha mãe, eles eram paulistas, eles nasceram na região de Salto Grande, ali naquela região de Salto Grande, por ali. E eles foram para o Mato Grosso, bem entendido, os pais da minha mamãe. Eles foram para o Mato Grosso em 1920, que eles foram para o Mato Grosso, e lá eles foram também tocando boiada. Eles transportavam gado do Pantanal mato-grossense para São Paulo. E eles trabalhavam nas fazendas. Eles tinham o nome, o título deles eram peões de campo, peões tocando o gado, né? Existe o peão que é da lavoura, né? E existe o peão da pecuária. Eles eram os peões da pecuária. Eles tinham algum parente por lá para poder fazer essa... Boa pergunta. Quando eles foram para lá, eles não tinham parentes na região. E aí eles foram porque eles eram muito hábeis boiadeiros. Eles saíam de São Paulo, levando gado de raça para o Mato Grosso do Sul. E lá do Mato Grosso do Sul eles pegavam gado de raça, gado para engordar em São Paulo e traziam do Pantanal para São Paulo. Esses eram os meus avós, por parte da minha mãe, paulistas. E os meus avós, Vlad, por parte do meu pai, eles saíram do Rio Grande do Sul. Eles moravam em São Borja, no Rio Grande do Sul. Em realidade era o meu bisavô José dos Santos Quadros, saiu do Rio Grande do Sul, de São Borja, juntamente com a sua esposa, bisavó Gabriela, e lá no Rio Grande do Sul nasceu também o meu avô. Ele saiu, era bem pequeno quando ele foi para o Mato Grosso do Sul. Eles são descendentes de europeus? Um pouco descendente de ter um pouco aí de alemão na história, né? Tem muito alemão no Sul. No Sul tem muito. Então a minha bisavó tinha, ou melhor, o meu bisavô, ele tinha origem entre famílias que ali daquela região de São Borja, que eram alemães, né? Mas é bem pouco o sangue de alemão, né? Mas é brasileiro mesmo, né? E eles foram para o Mato Grosso do Sul em 1915, portanto já faz algum tempo, né? Coincidentemente foi próximo à época que os seus avós, por parte de mãe, também foram. Exatamente, você é um bom observador. Enquanto os meus avós do Rio Grande do Sul foram em 1915 lá para o Mato Grosso, os meus avós, por parte da minha mãe,
de São Paulo, eles foram em 1920 para lá, ok? E, então, essa foi a trajetória dos meus avós. Aí, chegando lá, a minha bisavó Gabriela, que era o nome dela, que ela era descendência até argentina, de Corrientes, e então ela, uma vez, um comportor que vendia Bíblias, o nome dele era Taborda, ele vendeu uma Bíblia para a minha bisavó, lá no Rio Grande do Sul. E o bisavô José Quadros, ele era um ótimo católico, sincero, praticante, mas ele achava que não precisava de Bíblia na casa, não precisava de Bíblia. E que Bíblia era só para lá para o clero, para as pessoas, e que não precisava de Bíblia. Então ele pegou a Bíblia e jogou no fogo. Nossa. Ele não queria a Bíblia. E aí a minha bisavó Gabriela, ela assistiu uma conferência pública de alguém que dirigiu uma série de conferências, um pastor argentino chamado Calber Mater. E aí ela ganhou uma Bíblia. E aí eles viajaram para Mato Grosso do Sul, resolveram ir para lá porque lá tinha muitas terras. Eles queriam um lugar onde houvesse mais terra para plantar. Então eles foram para Mato Grosso do Sul. Naquele tempo era um só Mato Grosso, né? Ali na região de Nioaque. Eles chegaram até ali. Eles levaram 2 anos de carro de boi, foram plantando, passaram um tempo na Argentina, porque ela era da Argentina, e aí chegaram em 1915. Quando eles chegaram ali no Mato Grosso do Sul, a minha bisavó começou a ler a Bíblia. Coragem. E aí... Ganhou outra Bíblia. Porque em função do que ela havia ganho a Bíblia lá do pastor Calber Mater. E aí o meu bisavô, não ficou nada feliz, não ficou nada contente, porque ela descobriu que o sábado é o verdadeiro dia de guarda. E como se não fosse suficiente, ela começou a guardar o sábado. E aí o meu bisavô não gostou, porque ele queria que no sábado ela continuasse se dedicando 100% para a cozinha, 100% para lavar roupa, passar, etc, como todos nós sabemos. Aí um dia ele tão descontente com ela, foi até a igreja, né? A igreja sede ali, né? A igreja católica, e falou: quero falar com o padre que eu vou me separar. Aí ele chegou até o padre e falou: seu vigário, eu vim falar para o senhor que eu vou me separar da minha mulher. Naquele tempo tinha que ter uma justificativa muito grande para se separar, né? E o padre falou: qual a justificativa, meu filho? Ele falou: é que a minha esposa, Gabriela, ela descobriu que na Bíblia que o sábado é o dia de guarda, e que tem que guardar o sábado, e aí restringiu um pouquinho a participação dela na família. E eu estou aqui para dizer para o senhor que eu vou desistir dela, eu não quero mais ela. Aí ele contou que isso quem me contou foi uma tia minha, que era irmã da Gabriela, perdão. E ela contou-me que aí o padre disse: filho, entra aqui um pouquinho. Por favor, não abandona a sua esposa, não. A Bíblia está certa, o sábado é o verdadeiro dia de guarda, né? O que eu estou falando para você aqui não precisa falar para ninguém. Ele falou: mas ela está certa, mas não separa, sábio, não. Né? Foi, ele foi sábio e foi sincero também, né? Foi sincero. Não faça isso, não. Tá. Aí ele voltou e liberou o sábado para ela. Ela começou a guardar o sábado. Então, agora eu me reporto àquilo que eu disse para você inicialmente, Vlad. Os meus avós, por parte do meu pai, foram os primeiros a guardar o sábado no Mato Grosso do Sul. Naquela época, o Mato Grosso, um só Mato Grosso, né? Eu me refiro mais especificamente à minha avó, né? Porque o meu avô, ele sempre ficou na dele, né? Ele passou a se convencer também que o sábado é dia de guarda, através da Bíblia, etc., mas ele ficou na dele. Ele nunca tomou um direcionamento rumo às suas convicções pessoais, né? Na época não tinha nenhuma igreja adventista. Não tinha. Uma boa pergunta. Na época não havia nenhuma igreja. Ela foi a primeira que começou a despertar as pessoas na região onde ela morava a guardar o sábado, porque ela descobriu na Bíblia e ela foi compartilhando com as outras. Chegava para as pessoas e falava: olha, eu descobri aqui na Bíblia que o verdadeiro dia de guarda é o sábado. Missionária. Então, aí ela começou dando início no Mato Grosso, naquela época, aos primeiros guardadores do sábado.
Ok, agora então eu me reporto agora, Vraj, a outra sua pergunta é os meus avós por parte da minha mãe. Eles puxaram boi, eu falava puxar boi, né, naquela época, né? Era conduzir boi, né? Eles transportavam boi do Pantanal para São Paulo e tal, né? Até que um dia um fazendeiro gostou muito deles, porque eles trabalhavam muito bem, eles eram bons boiadeiros e responsáveis, e eram três irmãos. Os três irmãos. O Luciano, o Arthur e o Zacarias, né, os três irmãos. E eles foram administrar uma fazenda chamada Fazenda da Divisa. Por que era o nome de Fazenda Divisa? Porque ela ficava quase na divisa do Mato Grosso, naquele tempo não só Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, com Paraguai, perto de Ponta Porã. E eles estavam trabalhando lá normalmente. E, enquanto isto, dois compositores estudantes, vendedores de livros religiosos, eles saíram para vender livros naquela região do Mato Grosso. Um do Rio Grande do Sul, outro lá do Nordeste, né? O Egídio e o Antônio de Souza. O Egídio do Nordeste, o Antônio de Souza, gaúcho. Eles foram vendendo livros. E aí, então, eles souberam que naquela região, comandando aquela fazenda divisa, estavam os três irmãos. Por que eles souberam? Porque eu não disse, mas agora eu vou dizer, os três avós meus, meu avô e os dois irmãos dele, meus tios avós, né? Eles eram presbiterianos. Eles eram presbiterianos. Portanto, eles tinham aquela fé em Deus, etc. E eles valorizavam os bons valores, né? Já conheciam a palavra. Já conheciam a palavra. Só que aí, quando os comportores chegaram, eles quiseram testar os comportores para ver se eles eram cristãos mesmos e fizeram várias perguntas. E aí, como as respostas foram satisfatórias, aí eles resolveram então pedir para aqueles comportores que ficassem durante a noite na fazenda, dormissem na fazenda, pernoitassem na fazenda, e que trabalhassem só durante o dia ali entre os fazendeiros da região, vendendo os livros deles. Tudo que eles precisavam. Exatamente. Um lugar para dormir. Exatamente, né? Tudo que eles precisavam. Você acertou na mosca. E aí, então, eles passaram a trabalhar durante o dia, até porque, sabe o que eles disseram? Eles disseram o seguinte: se vocês saírem aí, dormirem por fora, é perigoso. Porque, falou, os peões de fazenda, eles são muito ignorantes. Né? Alguns, armados, né? andam armados. E quando fala que é crente, naquela época, né, falava crente, né, protestante, não soa bem para os ouvidos dele, né? Principalmente para aquele fronteirista lá, né, nascido na fronteira lá do Paraguai com o Brasil. Naquele tempo eles tinham um preconceito em relação a essas duas palavras, protestante e crente, né? Ele falou, eles podem até juntar os dois, vão dar uma surra, né? Não, mas eles merecem? Não, não merecem, mas é só por ser crente já merece uma surra, né? Era um trabalho de coragem. Então, os comportores, os estudantes gostaram disso, né? E eles não sabiam dessa informação. Tá. Aí, quando foi um sábado, os comportores não saíram. Eles ficaram ali, armaram a sua rede debaixo de um pé de manga, e começaram a ficar ali lendo a Bíblia. Aí meu avô, que chamava Luciano, e os irmãos dele, Totó era o apelido dele, né? Sem querer eu já mencionei. Era o apelido de Luciano, de Totó, o nome Luciano, com os dois irmãos, Zacarias e Arthur, disseram o seguinte: olha, vocês deverão trabalhar hoje, que é bom para trabalhar. Hoje, sábado, o pessoal está mais tranquilo em casa. Ele falou, não, mas é que nós guardamos o sábado. Vocês guardam o sábado, mas com base em quê? Aí ele disse, não, na Bíblia. Como? Na Bíblia. Aí os três irmãos disseram o seguinte para aqueles dois comportores: se vocês comprovarem que o sábado é o verdadeiro dia de guarda, no Novo Testamento e na nossa Bíblia, não na de vocês, na nossa Bíblia, nós seremos sabatistas, eles falavam, né? Porque guardavam o sábado, eles falavam sabatistas. Né? Nós também seremos sabatistas. Aí, imediatamente, os meus avós pegaram a Bíblia deles, né? Os comportores, né? Os vendedores de livro, pegaram a Bíblia deles e foram lendo os textos do Novo Testamento e realmente eles concluíram, olharam um para o outro, assim, admirados, né?
boquiabertos. Jesus guardava. Exatamente. Eles focaram principalmente nesse aspecto, que Jesus guardou o sábado, né? Os apóstolos guardaram o sábado, a Virgem Maria, a mãe de Jesus, a bendita Virgem Maria, guardou o sábado. E eles ficaram pensando, né? E então eles falaram, nós vamos ser adventistas, nós vamos ser sabatistas. Um deles quis sair pela tangente, mas o meu avô, que era o mais velho, ele era o que tinha a última palavra entre os três irmãos. Naquele tempo tinha isso, né? O pai, às vezes, antes de morrer, falava, olha, a última palavra sempre foi minha como pai, mas agora vai ser do mais velho. Né? Mais respeito. E eles se respeitavam. Aí o meu avô disse para os dois, não, nós não prometemos que se ele comprovasse que o sábado é o verdadeiro dia de guarda, na nossa Bíblia e no Novo Testamento, que nós iríamos nos tornar sabatistas também. Não prometemos. Então, é questão de valores que nós temos que cumprir. E aí, então, eles se tornaram adventistas. E aí começaram a guardar o sábado. E os comportores ficaram ali vários dias com eles, até que um dia eles decidiram ser batizados para serem membros regulares da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aí eles foram batizados. E quem que batizou? Tinha algum pastor ali perto? Foi um pastor daqui de São Paulo, que foi para lá para batizar eles. Daí começou um grupo. Começou um grupo, exatamente. Aí começou um grupo na fazenda. E praticamente, já que você perguntou, uma coisa puxa a outra. Começou o primeiro grupo de adventistas, né, na região. Antes apenas movimentos e tal, encontros, que com base naquilo que a minha bisavó Gabriela, que era a avó do meu pai, havia estabelecido ali na região. Né? Mas agora tomou mais corpo, assim, né? O grupo de adventistas ali guardando o sábado. E eles se encontraram também com a minha bisavó, que morava não muito distante também. Aí, então uniu as duas forças, né? A força da... Aí que se encontraram as famílias. Exatamente. Até uma curiosidade, os comportores ficaram lá um período, e aí os comportores, o cavalo, um dos cavalos do comportor era muito velho, cavalo já bem velho, né? Já com cabelos brancos, né? Crina branca. E aí, então, os comportores, um dia, tiveram uma surpresa. No dia que eles foram batizados, eles presentearam o comportor com um cavalo novo, um cavalo bonito, cavalo de raça, manga larga, um cavalo bonito, né? E aí eles disseram, e os comportores disseram, e o nosso cavalo? Não, o cavalo de vocês, deixa aí na fazenda. Ele não vai trabalhar mais, ele vai aposentar aí na fazenda, deixa ele tranquilo aí, descansar, porque ele já trabalhou muito. Se um dia ou outro a gente precisar dele, nós usamos ele assim, mas só para lida, assim, não muito de grande esforço, a lida menor, de gado, né? Tá bom. E os peões eles faziam muita crítica na fazenda. A primeira crítica que eles fizeram na fazenda foi o seguinte, que havia muita onça naquela região, muita onça, pegava gado, pegava ovelha, pegava cavalo, e se o peão não cuidasse, pegava o peão também, né? Eu estou falando agora bem numa linguagem campeira, né? Por isso que tinha que andar armado. Tinha que andar armado, exatamente. Você não está errado, não. Tinha que andar armado. E aí os peões, só para criticar os adventistas, eles diziam que os adventistas oravam só com o olho fechado. O outro ficava aberto, de medo da onça. Que medo da onça pegá-los, né? Então, essa era a crítica que faziam entre os peões da fazenda em relação aos adventistas, né? Oravam só de um olho aberto, fechado, o outro aberto, de medo da onça. E aí, então, ligando um fato com o outro, um dia eles foram caçar uma onça. Isso era normal na fazenda, caçar onça. Naquele tempo não era proibido, né? Era caçar para a questão de sobrevivência dos animais de casa doméstico, né? Dos animais, né? Cavalo, etc. Eu já mencionei. Cachorro, né? Tudo bem. E eles, naquele dia, eles foram felizes, né? Os peões foram mais felizes do que a onça, né? Eles mataram ali a onça, abateram uma onça muito grande. E eles quiseram levar a onça para a sede da fazenda porque as crianças queriam ver a onça, né? E eles tentaram, mas nenhum cavalo aceitava a onça, porque todo cavalo
Ele tem medo de onça. Ele tem medo de onça. Só o cheiro já faz com que ele corra, né? Então os cavalos não conseguiam aceitar a onça. E o peso ninguém aguentava carregar também. Exatamente, eles não aguentavam carregar o peso. Aí vem um fato, então, mas primeiro tem que dar o nome. Eles deram o nome no cavalo velho dos vendedores de livros, dos comportores, eles deram o nome no cavalo de protestante. Então, aonde o cavalo ia, eles falavam, lá está o protestante. Né? Hoje vamos fazer um trabalho assim mais leve na fazenda, só com bezerro e tal, não vai precisar correr. Então vamos buscar o protestante, ele que vai ser o cavalo do dia, né? E aí, ficou famoso o protestante, viu, Vlad? Aí, naquele dia, Vlad, que eles mataram a onça, e que nenhum cavalo aceitou, aí um deles lembrou, vamos buscar o protestante. Vamos tentar se o protestante aceita a onça. Né? E não é de ver que eles trouxeram a onça, o protestante só olhou assim um pouquinho, deu um assopro assim, mexe com a orelha assim, né, meio desconfiado. Mas ele só fez aquilo inicialmente e foi dócil, não permitiu que a onça fosse colocada em cima dele. E ele conduziu, transportou a onça lá do local onde eles mataram, no meio da mata, até a fazenda. Estava forte. Aí daí para frente ele foi considerado como o herói da fazenda, o único cavalo que tinha coragem de carregar a onça. Aí eles falaram, protestante porque um cavalo é protestante, porque senão eu não ia levar essa onça, né? Os peões não perdiam um prato cheio desse sem fazer uma gozação, sem fazer, né? Sem zoar, como alguns dizem, né? Professor, só uma curiosidade, desculpa a minha ignorância, nessa região tem bastante índio? Tinha bastante índio naquela época? Eu vou responder a sua primeira pergunta. Tem ainda bastante índio? Tem, mas logicamente são índios aculturados e tem grandes reservas indígenas. Eles são muito bem cuidados, os índios ali, naquela região. O cuidado que eles têm com eles é muito grande. A FUNAI, ela tem um carinho para com os índios ali naquela região. Agora, então, respondo, foi o contrário, né? Hoje, aí nem existe. Mas no passado, eles não tinham essas grandes áreas que depois a FUNAI criou para os indígenas, para proteger o índio, etc., né? Eles não tinham. Então, eles trabalhavam nas fazendas e tal, né? E havia muitos índios. E, inclusive, uma vez um índio, ele foi até na nossa casa, na casa dos meus pais. Eu já havia nascido, mas eu era bem pequeno. E o meu avô deu um lugar na mata para ele plantar, etc. Naquele tempo não precisava ter medo que o índio ia tomar conta, porque todo mundo respeitava a propriedade de outras pessoas alheias, né? Todo mundo respeitava. E o índio também respeitava. E aí a onça começou a perseguir o índio. E aí o índio foi, primeiramente na Igreja Católica, pegou junto ao clero, né, um catecismo, pediu um catecismo, trouxe. E aí foi em casa, pediu uma Bíblia para o meu avô deu uma Bíblia para ele. Né? E a minha avó também, ele pediu que a minha avó escrevesse hinos que nós cantamos, do poder de Deus, escrevesse à mão, manuscrito, e escreveu aquilo. E ele pegou, então, primeiramente o catecismo que ele tinha ganho do padre, a Bíblia que ele tinha ganho do meu avô, os hinos da minha mãe, pôs tudo dentro de um saco de estopa. Né? E colocou um saco de estopa e quando ele ia roçar a mata, ele pegava aquele saco de estopa, ele avançava na mata mais ou menos uns 20 metros, ou 10 ou mais, 20, né? E colocava pendurado num pau aquele saco de estopa, com a Bíblia, o catecismo e os hinos. Né? Então, o que ele pensava? Aí, proteção. Exatamente. Aí meu avô perguntou, mas o nome dele era Catiqués, né? Tá aí um nome bonito para você escolher para o filho, o neto, sei lá, né? Catiqués, né? E ele tinha um primo chamado Tecó, uns índios chavantes. Aí, então, ele dizia o seguinte, índio acredita que jamais onça pula por cima de Bíblia. O grande Tupã lá em cima não permite que onça pule por cima da Bíblia, pule por cima de catecismo, pula por cima de hinos. Então, eu estou protegido. Aí, quando ele ia se aproximando daquele saco da religiosidade dele, né, Bíblia, catecismo e hinos, aí ele põe um pouco mais para frente. A realidade bom, tem que terminar a história, né?
A realidade é que ele terminou em pizza para eles e para a onça não terminou muito bem em pizza, não, porque eles acabaram matando a onça, mas a onça nunca pulou neles. Eu falo neles porque eram dois índios que, às vezes, eles ficavam juntos também, né? O catequese e o teco. Uma Então, forma de demonstrar fé, né? Ele tinha exatamente. essa fé de É, que tinha a exatamente. proteção de Deus Tinha a através proteção de desses. Deus. Eles diziam, criam que. Né? Às vezes eu fico pensando, né? Se um silvícola lá na floresta, né? Ele tem essa fé poderosa, né? A gente fica pensando, até onde vai a nossa fé? Será que vai ao ponto de que, né, igual criam aqueles índios, que Deus protege a cada um através da Bíblia, etc. Né? Nós sabemos que não vamos transformar a Bíblia em um amuleto, né? Mas o poder, a força está em Deus, né? É objeto da nossa fé. É objeto da nossa fé. Né? Mas retomando lá a história, aí depois ele foi construído a primeira igreja adventista no Mato Grosso do Sul. Né? Naquele tempo, um só Mato Grosso. Eu faço questão de repetir para ficar bem claro. Agora vamos voltar onde os seus pais se conheceram, né? Sim. Que Tá. juntou as duas famílias no mesmo Exatamente. grupo. Interessante, Deus dirige tantas coisas que os meus avós, eles resolveram colocar, os meus avós por parte da minha mãe, eles resolveram colocar, só tinha uma escola naquela época, lá, adventista. Era a escola numa fazenda chamada Sempre Alegre, fazenda do nome Sempre Alegre, que era de um primo meu por parte do meu pai. Ele foi um dos convertidos depois, né? Que começou a guardar o sábado e depois, então, participou. E ali eles construíram a primeira igreja adventista na Fazenda Santa Luzia, na Fazenda Sempre Alegre. Na Fazenda Sempre Alegre, lá foi construída a primeira igreja. Existe até hoje. Não, eis a questão. Dali, ali naquela escola, estudou o meu pai. E aí, que era, né, filho da minha bisavó Gabriela, ou melhor, neto da bisavó Gabriela, etc., José dos Quadros, que procedendo do Rio Grande do Sul. E também, perto, também morava a minha avó e o avô por parte da minha mãe, que foram de São Paulo e que tornaram-se cristãos através dos comportores. Né? Só retomando aqui a linha coerente da história. E aí, então, a minha mãe e meu pai se conheceram, e ali namoraram e tal. E aí eles casaram. Mas antes de casar, a minha mãe veio estudar no CAB, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, no Capão Redondo, naquele tempo. Para ela vir estudar no CAB... Chamava CAB, né? CAB, Colégio Adventista Brasileiro. O antigo IAE. Antigo IAE, Colégio Adventista Brasileiro. Que hoje é o NASP. Para ela chegar até o colégio, ela viajou 2 dias de carro de boi, da fazenda até Campo Grande, capital sul-mato-grossense. 2 dias de carro de boi. E depois, então, mais 3 dias de carro de boi. 3 dias de carro de boi. Que ficava 200 quilômetros, levava 3 dias a viagem. O carro de boi toldado, né? Aí se chovia, eles eram protegidos. E aí, chegando em Campo Grande, ela pegou o trem, aí demorou mais 2 dias, né? 2 dias para ir até São Paulo. Acho que até mais de 2 dias. Mas foi 5 dias de viagem. 5 dias de viagem, desde a fazenda onde eles moravam, né? Que chamava Fazenda Lambari, onde foi construída realmente a primeira igreja do Mato Grosso do Sul, certo? Primeira igreja adventista no Mato Grosso. E dali, então, ela viajava para o CAB. E lá, então, ela estudou um período. E aí voltou para tirar férias, comportar. E aí, nesse inteirinho, ela pegou, não sei se sarampo ou varicela e tal. E aí eles falaram, não é bom você vir, porque você vai contaminar os demais também e tal. Aí ela resolveu ficar. E aí ela tornou-se professora de todos os sobrinhos, porque ela era a mais velha da família. E tornou-se professora dos sobrinhos. E aí, nesse período que ela conheceu meu pai, né, que moravam todos meio juntos, por causa que aí todos assistiam na mesma igreja, e aí eles se casaram. Né? E eu nasci na Fazenda Lambari, 13 de fevereiro de 1948. O senhor é o primeiro filho? Primeiro filho. Né? Tem mais 3 irmãs. E ali nós tínhamos a igreja, e tinha um tio meu que ele ia para a igreja, também lugar de muita onça. Eu tô enfatizando um pouco essas histórias, que eu digo que é histórias que a história não conta, né? Porque imagine só uma família cujo patriarca, cujo pai,
leva os filhos tudo pela frente, ele tinha 10 filhos, e atrás ele com a carabina 44, Winchester, carregada de bala, por causa da onça, para proteger a família por causa da onça, né? A minha mãe ela lecionava, e um dia os alunos não vieram na escola porque a onça pegou a égua, né, que carregava eles e ia para a escola. Eles foram pegar a égua não estava, não compareceu no lugar, e a onça tinha pego. Então, era muito perigoso naquela época lá, né? E os peões, portanto, eles não estavam errados, não, quando ele dizia que os adventistas oravam com o olho fechado e o outro aberto, né? Tá certo. Aproveito para tomar um pouco de água aí, pastor. Sim. O senhor, depois dessa fase, com quantos anos o senhor foi para o colégio? Como que foi a sua história? Quando que o senhor se decidiu ser pastor? Ou tinha alguma outra profissão em vista antes? Muito bem. O senhor era boiadeiro, né? Você não está errado, Blas. Eu gostava de fazenda, gostava de laçar boi, de andar a cavalo, de torear boi, né? Pegar boi pelo chifre, né? Eu era influenciado muitas vezes, né? Logicamente os menores, né? E gostava muito daquele mundo, mas aí a minha mãe, como havia estudado no CAB naquele então, né? Hoje o NASP 1, ela sempre dizia, não, meu filho, você vai estudar, estudar. O meu pai, como era da fazenda mesmo, ele não enfatizava muito esse lado, mas a minha mãe enfatizava muito. E aí, então, eu fui estudar a primeira vez, naquele tempo, IAE, Instituto Adventista de Ensino, onde eu fiz a primeira série ginasial naquele tempo. Foi em 1965, Vlad. 1965. O senhor já tinha quase 20 anos. Eu estava com 16 anos, em realidade. Estava com 16 anos. Aí estudei a primeira série ginasial lá, parando na casa de um tio meu, que fazia faculdade de teologia na época, o pastor Joel Fernandes, que inclusive abrindo uma janela aqui, ele que criou 2 colégios internatos, que foi o IATAI, na Transamazônica do Pará, e o IAAMO, que fica em Porto Velho, em Rondônia, né? Então ele criou ali um lugar chamado Ouro Preto, né? Ele ajudou a fundar esses 2 colégios. Isso apenas fechando agora essa janelinha. E aí, então, em 66, eu estudei aqui pertinho de nós, aqui no NASP, né? Naquele tempo, GAC, Ginásio Adventista Campineiro, né? GAC. O senhor veio para Hortolândia. Hortolândia. Estudei interno aí. Já era Hortolândia ou era... Era Hortolândia. Ali eles falavam Jacuba, né? Jacuba. Naquele tempo, na frente do colégio assim, o que crescia à vontade, que era até bonito, era barba de bode, né? Capim, barba de bode. Não tinha nada. Eles cantavam muito aquela música antiga, o capim, barba de bode, né? Só tinha estação de trem, né? Estação de trem, né? E tinha um ônibus, o Contende, né? Que trazia, às vezes, os alunos para a cidade. Eu lembro de ter vindo à cidade aqui 2 vezes só, né? E isso foi em 66 que eu estudei no colégio. Aí, em 67, eu fui servir o Exército, né? E eu queria, após ter servido o Exército, eu queria driblar a minha mãe, e do Exército eu já me consideraria dono do meu nariz, né? E aí voltaria para a fazenda, né? Mas a minha mãe, ela me driblou, era que me driblou. Ela arrumou um campo para eu comportar e tal, e fui comportar. E ela sempre apostando que eu ia estudar. E as minhas irmãs, 2 irmãs no IAP, em Curitiba, ali perto, em Pinheirinho, eles estudavam naquele internato lá, aquela IAP, Instituto Adventista Paranaense. Elas faziam propaganda do colégio. Faziam propaganda, falavam muito bem do colégio, e aí eu fui servir o Exército, mas ainda não estava disposto. A sair. Mas aí aconteceu um fato curioso, Vlad, que eu fui caçar, eu era muito dado à caçada, né? Caçava tudo quanto é bicho, né? Onça, porco do mato, queixada, anta, veado, para comer, e os outros bichos que matava, porque eles comiam a roça, eles comiam milho, comiam feijão, arroz, não tinha que caçar, né? Naquele tempo era questão de sobrevivência, né? E um dia eu fui caçar, resumindo a história, eu fui caçar, eu estava com todo aquele equipamento, né, de chapéu, de cinturão de bala, revólver. Eu estava dentro de
de um barco, se é que podemos chamar de barco, era uma canoa de um pau só, eles faziam assim, na maneira bem provinciana, né, aquela canoa, e a gente andava naquela canoa. E aí uma hora chegou num lugar onde havia um rebojo, eles falam rebojo, o rio era muito fundo, e ali eu falseei dentro da canoa, que eu fui ficar em pé para pegar um remo, porque a canoa começou a virar ali. E aí, então, eu caí também. A hora deu uma virada, eu caí, né, na água. Eu sabia muito bem nadar, mas ali, com aquele peso de bota, de chapéu, de facão, de bala na cintura e tudo mais, revólver, aí eu fui lá para o fundo mesmo, não tinha como, né? E aí, naquele desespero, eu vi que eu não estava conseguindo vir à tona. Naquele desespero que eu estava ali, eu clamei a Deus, né? Clamei a Deus no interior da minha alma: salva-me, Senhor, que eu quero ser teu. Foi só isso que eu disse naquela angústia, né? Para mim mesmo, interiormente, né? Silenciosamente, lógico. Quase E se afogando. já sufocando, já sentindo que eu já estava bebendo água, né? E aí, alguma coisa eu senti assim, que eu fiz o esforço, me jogou para cima, né? Eu nunca me esqueci disso. E jamais vou me esquecer, isso faz mais de 50 anos. Com todo aquele peso no Com corpo. todo aquele peso do corpo, eu vim à tona. E aí saí dali, e aí fiquei pensando na minha vida. Fui fora, saí fora, fiz uma oração de gratidão. E aí parece que algo dizia para mim: vá para o colégio estudar, siga o conselho da sua mãe, né? Isso faz parte também dos valores da família, né? Seguir o conselho da mamãe, né? Estudar e tal. E aí, então, eu já estava sendo incentivado, aí fui estudar no IAP. E de lá do IAP eu terminei naquela época o ginásio, né? Na quarta série a gente se formava, né? Aquela formatura bonita, parece que agora a gente era já alguém, né? Pronto até para ensinar. Aí depois o segundo grau eu fiz naquele tempo a contabilidade, né? Técnico em contabilidade. E aí terminei o curso técnico em contabilidade. No último ano do curso técnico em contabilidade, eu tive que definir o que eu ia fazer, que faculdade ia fazer. Pensei em fazer advocacia, mas quando eu estava pensando, houve uma semana de oração, o pastor Paulo Stabinou, já falecido, saudoso pastor, que era de Espírito Santo, e ele, então, falou muito sobre a necessidade de mais obreiros e tal. E eu comecei a ler o livro Testemunho Seleto, de Ellen G. White, e quando dei naquele capítulo que Deus chama mais obreiros, mais pessoas para pregar o Evangelho, aquilo que me chamava a atenção era compartilhar a salvação com outros, né? Pregar o Evangelho. Aí uma noite eu não dormi, perdi o sono. E uma voz dizia para mim: faça teologia. Eu ficava: faça teologia, faça teologia. E aí, fui para o IAE, naquela época, né? E fiz a faculdade de teologia lá, Em São Paulo. São Paulo. O senhor nem chegou a exercer a contabilidade? Não, é uma boa pergunta. Não exerci. Foi apenas um trampolim, se é que nós podemos dizer assim, né? Foi um meio para eu fazer a faculdade, e aí fiz a faculdade de teologia, né? Eu terminei a faculdade de teologia em 1977. E aí já fui chamado para Mato Grosso, Cuiabá. Naquele tempo aí passou a tornar-se 2 estados, né? O Mato Grosso do Sul, com sede em Campo Grande, sua capital, e com sede em Cuiabá, Mato Grosso, né? Que todos nós sabemos. Certo? Ele só trocou a arma, né? Em vez de arma Exatamente. de fogo, era outra arma. A Bíblia. Você tem uma boa memória histórica, né, Vlad? Foi uma troca de arma, né? E aí, então, eu passei a ser pastor distrital ali, e fiquei 9 anos no Mato Grosso. Fiquei 9 anos no Mato Grosso, trabalhando ali, naquela região de calor, né? Eu fui o primeiro pastor do distrito de Várzea Grande. A rua da igreja chamava Rua Tenente Cipriano. História do Tenente Cipriano. Era um tenente reformado do Exército, só que ele gostava de beber aquela água que passarinho não bebe, né? Como diziam, né? E havia uma série de conferências feitas pelo pastor Alfredo Barbosa de Souza, que por consideração era considerado meu tio.
E ali naquela série de conferência ele compareceu lá. Só que quando ele compareceu, as crianças saíram todo do auditório, porque ele era considerado o terror da região quando ele bebia. O tenente. O tenente Cipriano. E aí ele ficou, assistiu toda a série. E aí ele foi lá na frente. Quando ele foi na frente, aí o meu tio-avô, né, pastor Alfredo Barbosa de Souza, pensou o seguinte: ele vai agora querer arrebentar com tudo, né? Elogiou ele, agradeceu a presença de uma autoridade ali, né? De uma autoridade ali, né? E ele votou, continuou votando e se converteu e foi batizado. Amém. Isso levou muitos outros a tomarem decisão para o batismo devido ao testemunho que o tenente Cipriano deu. Até hoje está lá a igreja, sede de Várzea Grande, muitas outras igrejas ali por perto, mas continua sendo a igreja maior da Várzea Grande, ainda na frente da rua Tenente Cipriano. E foi um milagre, né? Foi um milagre. Conseguiu largar a Um grande bebida. milagre, um grande milagre, Laje. Conseguiu largar a bebida ali. Na primeira noite, não faltou nenhuma noite, né? Então, aquilo chamou a atenção dos pais. Alguns pais não queriam mandar mais nem seus filhos para lá, porque pensavam, não, esse tenente aí, quando ele bebe, ele sai da frente, né? Aí tinha que chamar a polícia. Mas não, a conversão dele foi uma benção, né? Ali naquela região. Que maravilha. Depois o senhor foi para qual igreja? Depois de lá Aí de lá eu vim para a Igreja Central de Cuiabá, fui pastor da Igreja Central de Cuiabá também. Iniciamos a construção da Igreja da Várzea Grande, né? E depois então fomos para Cuiabá e lá havia um desafio muito grande na cidade de Cuiabá, na igreja de Cuiabá, centro. É que a igreja era bem no centro da cidade, uma quadra do então Palácio Alencastre, né? Então, Alencastre. Então eles queriam vender a igreja porque era igreja escola, porque estava tendo muito acidente, porque era no centro da cidade, criança atravessando a rua, você imagina, né? Então eles estavam querendo vender ali a região para comprar mais fora um pouquinho do centro, por questão de segurança das crianças. E aí então oramos a Deus, fizemos uma semana de oração. Curioso que quando terminamos a semana de oração, o Banco Econômico S.A. de São Paulo se interessou em comprar ali para fazer uma sede de banco lá, né? Uma agência bancária. E eles compraram, então, e aí foi vendido, e aí, então, hoje está lá a Igreja Central de Cuiabá, no local onde compramos na época, como igreja, né, como missão também, na época, onde está a sede da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Legal. Então, Deus abençoe. Aí, depois daquele período que eu fiquei no distrito e tal, acharam que eu poderia fazer um bom trabalho com a juventude, e fui nomeado líder JA do campo, departamental de educação também, né? Foram os dois que nós trabalhamos, então, educação e jovens desbravadores, né? E aí havia um grande desafio para os daquele tempo só havia os desbravadores, não havia ainda os aventureiros, né, Brage? Um grande Era desafio. o começo ainda. Era o começo, Desbravadores. verdade, você não está errado, não. Pastor José Maria Barbosa, que falecido, né, que você conheceu, né? Sim. Ele era o diretor da União e ele fez um desafio para nós lá da liderança, dos desbravadores, jovens, a começar por mim, que era o departamental, né? Vamos fazer o primeiro Campuri no Mato Grosso, né? E no Pantanal. Aí nós fizemos o primeiro Campuri, unimos as forças, né? Fizemos o primeiro Campuri no Pantanal. E foi uma benção, né? Aquele primeiro Campuri que foi um momento de muita euforia da igreja mato-grossense na época, né? E aí ficamos um período nesta área. Depois, então, a associação, ou naquela época a missão, achou que eu poderia fazer um trabalho bom também na área de Ministério Pessoal, Escola Sabatina. Aí nós tocamos juntos e percebi que eu me identificava mais com estas áreas e aí, então, optei por Ministério Pessoal, Escola Sabatina. Aí ficamos um período e no último ano que ficamos lá, nós atuamos como pastor-geral do campo, né? Presidente da missão mato-grossense naquela época, era uma sede só. Hoje já são 2 sedes que tem lá, né? É uma sede só. E aí depois fomos para São Paulo, fomos transferidos para São Paulo, na área de evangelismo, Ministério Pessoal e Escola Sabatina. Mais especificamente na Associação Paulista Leste, com sede na Vila Matilde, ali. Acho que você conhece ali, né, Brage? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Sede na Vila Matilde, ali.
Ali é uma região, Vlad, que tem muito nordestino, né? E o nordestino, ele é mais, assim, promissor, ele é mais aberto para receber a mensagem, né? Então, naqueles bairros ali de São Miguel Paulista, Itaim Paulista, etc, etc, né? naqueles bairros ali, o pastor Campo Longo gostava de ministrar séries ali. E uma das grandes igrejas que foram construídas na época, agora não preciso me demorar muito nessa área, foi ali de uma Coab, chamada Coab José Bonifácio. Foi construída uma grande igreja. Se eu não me engano, o pastor Campo Longo foi quem fez o casamento dos meus pais. Olha aí, Vaz. Coincidência, né? Que coincidência, né? Ele era um grande pastor, né? Deixou muitas saudades, um homem de muita fé. Quando ele pregava, estremecia, né? Interessante que ele tinha uns temas assim meio curiosos, né? Para despertar as pessoas, Vlad. E eu nunca me esqueço quando ele foi falar sobre o milênio, né? Os 1000 anos no céu, né? E os ímpios aqui nesta terra, que você conhece, né? Ele usou um convite com a seguinte frase: prisão e execução do maior criminoso do bairro ou da Coab José Bonifácio. Aí, ou de Cuiabá, não sei, né? Desculpe, de São Paulo. Eu nem lembro mais, mas é prisão e execução do maior criminoso, né? Se reportando ao diabo que vai ser, né, eliminado depois do milênio, etc, etc, né? E aí o pessoal fica curioso, né? Quem que vai ser? Vai ser preso? Vai ser executado? Né? Aqui no bairro São José Bonifácio, na Coab José Bonifácio, o maior criminoso de São Paulo, né? Aí ia muita gente por curiosidade, né? E eu estava lá, eu cheguei mais ou menos faltando aí uns 20 minutos, né, para ajudar a coordenar as coisas. O pastor Campo Longo não havia chegado ainda. Aí dali a pouco chegou a polícia. Eu achei que o pastor Campo Longo havia combinado com a polícia. Não, a polícia também viu, alguém deu para um policial. Ele olhou aquele negócio, a prisão e execução do maior criminoso de São Paulo, na tal lugar assim. Não precisava de ajuda, né? Aí, daqui a pouco baixa a polícia lá, aí me avisaram, ó, pastor, chegou a polícia aí, não sei o que. Aí eles chegaram, pegaram com o convite na mão, ficaram ali um pouquinho, aí dali um pouco eles pegaram e foram embora, né? Quando perceberam do que se tratava, eu não acho que não há necessidade da nossa presença aqui. Mas foi uma ótima sacada, chamou muita gente. Né? Tudo vale para essa hora, né? E ali ficou uma grande igreja, aí fiquei como evangelista ali. Aí de lá fui chamado para Santa Catarina. Em Santa Catarina fizemos ali um trabalho que eu gostei muito, né? Porque ali eles tinham um desejo de expandir mais a igreja e tal. E na área de ministério pessoal, escola sabatina, eu senti que o campo, eles tinham sede de maior participação e senti de maneira despretensiosa, Plágio, que Deus me abençoou, me ajudou muito ali. Eu lembro que o presidente disse, olha, depois que você veio, aumentou o número de conversas e tal. Foi um trabalho que a gente fez ali que foi muito abençoado por Deus. Graças à misericórdia e ao poder de Deus, né? Porque a gente não faz nada sem o poder de Deus e principalmente o poder do Espírito Santo. Né? Aí trabalhamos ali um período em Santa Catarina, Florianópolis. Ficamos ali 7 anos. Aí o senhor já estava com quantos anos? Nessa época eu já estava ali com meus 30 e poucos anos, 35 anos. Agora, a minha maior curiosidade, a pergunta que não quer se calar. Quando que o senhor conheceu a minha professora de religião, professora Sônia? Professora Sônia, foi interessante. Inclusive, já fazer o convite aqui, logo a gente vai estar entrevistando a professora Sônia. Foi minha professora de religião, eu gosto muito dela. Ela parece que está viajando. Está viajando. Ela foi visitar o filho lá em Maryland, né, na grande Washington, ali nos Estados Unidos. Né? Perdeu a mãe recentemente, né? Não é momento de falar isso, né? Mas ela veio, deu toda assistência para a mãe, e aí então ela já estava 1 ano sofrendo, foi um descanso. Né? Deus tem os momentos certos para tudo na nossa vida. Né? E aí está lá, mas... me sinto feliz com isso, que você já havia me dito em algum momento, né, que foi aluno da minha esposa, a professora Sônia Rigoli Santos, né? Então, foi justamente que você fez a pergunta no momento certo, porque eu fui trabalhar depois no Mato Grosso do Sul, né? E então, foi nessa época mais ou menos que nós nos casamos, e aí então
o primeiro campo onde nós trabalhamos juntos foi em Santa Catarina, foi em Florianópolis. Eu fui pastor da igreja, a maior igreja naquela época, não sei se hoje, eu acho que ainda é maior, a igreja do Estreito, que fica no continente, ali, né, bem, quase entrando na ilha de Florianópolis, né? E ali uma igreja muito amiga, um povo muito amigo, um povo muito cristão, muito trabalhador, e uma igreja que deixou saudades. Ali, aí a Sônia, agora atendendo a sua pergunta mais diretamente, a Sônia trabalhou nas áreas do Ministério da Mulher, do Ministério da Criança, ali na Associação Catarinense. Ela nunca conseguiu exercer a função de pastora? Pastora, Porque ela não, fez teologia, né? Fez teologia, né? Não, porque no nosso sistema de organização, a função pastora ainda não foi, né? Existe algumas divisões que elas, então, elas estão colocando algumas pastoras, né? Mas, já que você tocou no assunto, eu acho que você deve mais ou menos saber que de 5 em 5 anos a Igreja Adventista se reúne. Esse ano até aconteceu a nossa, né, Assembleia da Associação Geral da Igreja Mundial, onde, diga-se de passagem, que o pastor Erlo Keller, né, brasileiro, né? Ayrton Keller, brasileiro, foi nomeado, né, o primeiro pastor brasileiro a ser nomeado presidente. Você está bem a par, né? Isso é muito, muito importante, Flávio, você está a par dos acontecimentos da nossa igreja, né? Então, aí, inclusive, então, agora atendendo essa sua pergunta, a Igreja Mundial reunida, Ellen G. White diz que quando a igreja está reunida com representantes do mundo inteiro, dos quase 220 países que a igreja está presente, da Adventista, representa a voz de Deus, né? Deus dirige. A partir já daquele texto do salmista, onde ele diz, na multidão de conselhos, há sabedoria, né? Da Bíblia dizendo, na multidão de conselhos, há sabedoria, né? E foi votado o seguinte, considerando o aspecto cultura, certo? E alguns lugares, às vezes, uns aceitam mais, outros aceitam menos, imaginando a mulher como pastora, né? Então, eles deixaram para que cada divisão, né, entre as nossas divisões do mundo inteiro, que elas, então, decidam se vão ter ou não, né? Então, algumas divisões, onde a necessidade de pastores é maior, elas têm usado, né? Têm indicado algumas pastoras, né? E outras divisões não, né? Na nossa aqui, por enquanto, ainda não, né? Isso é importante saber, né? Porque as igrejas permitem as mulheres pregarem. Sim, pregar não tem problema, né? Quer dizer, nunca teve problema, né? Mas pregar, a mulher tem livre acesso em todos os lugares, né? Todos os lugares desse mundo, né? Uns mais, outros menos, uns onde esse aspecto, assim, acho que, por cultura, eles acham que o homem tem que assumir esse patriarcado, esse aspecto espiritual, é coisa mais do homem, né? Baseado lá em Abraão, etc., dos patriarcas do passado, que apesar que os patriarcas do passado era mais dentro de um contexto familiar, né? Familiar, né? Não era um contexto de igreja. Mas, né, é um assunto que está, eu diria, polêmico, ainda... Né? É bem polêmico e ainda está aí aberto, né? Mas Deus dirige a sua igreja e nós sabemos que realmente Deus está no comando de tudo, né? E querendo ou não, também é uma profissão, né? A pessoa estuda exatamente. 5 anos de teologia ou 4. Então, se 4 preparando, anos, né, para exercer aquela profissão, né? Aí trabalhamos lá em Santa Catarina, então, esse período. Aí depois eu fui chamado para o Rio Grande do Sul, né? Aí lá fui pastor-geral, presidente, ali no Rio Grande do Sul. Igualmente também fui presidente no Mato Grosso do Sul, onde é minha terra natal, né? E então nós atuamos ali, já quase no final do meu ministério, e depois fomos chamados para Curitiba, e lá eu encerrei encerrei não, foi o penúltimo lugar trabalhando, porque o último lugar foi aqui em Arthur Nogueira, como pastor distrital da querida igreja de Arthur Nogueira, né, o distrito de Arthur Nogueira, né? Trabalhamos inicialmente em Cosmópolis, sede em Cosmópolis e Paulínia, e depois, então, encerramos nosso ministério em Arthur Nogueira.
Foi bom que eu gostei que a gente iniciou como pastor distrital, né, junto à congregação, o povo, etc. E terminamos por onde iniciamos, né? Sim. Então foi um trabalho que eu fiz. Durante todo esse período eu tinha um sonho na minha vida, que era ganhar o correspondente, mais ou menos, a um Pentecostes. No Pentecostes, 3.000 almas foram batizadas, né, no dia do Pentecostes, né? E durante esses 35 anos que eu tive na igreja, eu fiz as contas, mais ou menos, e completou mais ou menos 3.000 almas. Não que eu batizei, bem entendido, mas que eu, Pelas suas igrejas, pelas exatamente, suas através pessoas. das minhas igrejas, e aonde também estava a minha influência ali também, né? Pelo menos a minha motivação, minha participação, somando os distritos que passei, somando a série de evangelismo que fiz. Eu não fui assim, a bem da verdade, um evangelista de carreira, mas eu fazia evangelismo para todos os lugares onde eu ia. E fui um período evangelista na Paulista Leste, juntamente com o pastor Alcides Campo Longo, né? Vamos dar o crédito mais a ele, né? Haja espaço na sua coroa, né? Para tantas estrelas. Louvado seja Deus, né? Mas eu penso o seguinte, que diz que só o órfão, né? Isso foi dito muito tempo atrás, né? Aliás, Vlades, tem um pensamento, acho que você conhece, diz que os melhores pensamentos os antigos já nos roubaram, né? É uma espécie de uma colocação um pouco jocosa, né? Os melhores pensamentos os antigos já nos roubaram, né? Nada se cria, É, né? nada, Tudo se nada, copia. nada se cria, tudo se copia, né? Mas é isso. Então, a gente sentiu que as bênçãos de Deus recaíram sobre o ministério que a gente desempenhou, como disse para você, voltando, né? Graças ao bom Deus, né? Deus chama e Ele capacita, né? Deus chama e capacita. Sim. Pastor, conta pra gente. O senhor já contou bastante história, assim, mas o que mais marcou na sua vida, em geral, assim, tanto Pois não. espiritual? Algumas coisas marcaram a minha vida, eu vou falar sobre que pontos de vista, né? Em termos de ministério, algumas coisas marcaram muito a minha vida. Eu lembro uma vez eu estava em Florianópolis, eu era pastor lá, quando eu falei da Igreja do Estreito, a Sônia e eu, e uma pessoa, ele estava em pé num ônibus lá atrás, e o ônibus deu uma freada, e ele foi com tudo, bateu e ele foi operado da coluna. Mas só que alguma coisa errada aconteceu. Alguma coisa errada aconteceu. Não estou dizendo que foi erro médico, mas alguma coisa errada aconteceu. E ele foi para casa, e ele estava num desespero muito grande. E o vizinho dele me conhecendo, e a vizinha, né, o casal, me conhecendo, porque eu já tinha estado lá com eles, a recomendação deles para fazer uma visita, eles tinham o meu telefone. E eles me telefonaram e eles disseram, olha, o fulano de tal está aqui. Era na igreja, perto da igreja de Barreiros, em Florianópolis. Só que não era bem em Florianópolis, era no continente. Aí, perto da associação, inclusive. E aí, então, eu cheguei e ele estava suado, ele estava gritando de dor, por cima de uma cama ali, gritando de dor. Eu cheguei, ele estava, a guarda da minha cama estava de frente para mim, assim, ele estava de frente, assim, segurando na guarda da cama, e com a expressão, assim, de tanto sofrimento, tanta angústia, que eu ali clamei a Deus, falei, Senhor, tem misericórdia desse teu filho, está aqui no sofrimento. Ele suava frio e quase chorando, né? E clamei a Deus que usasse de misericórdia, né? Quando terminei a oração, ele começou a silenciar, parou de suar, parou de gritar, né? E voltou à tranquilidade. A cura. A cura, exatamente. Então, eu nunca me esqueci desse dia. Deus operou uma verdadeira cura nele, né? Ali para a honra e glória do nosso Deus, né? Amém. Foi muito interessante. Outro fato marcante que eu tive foi através do Dr. Alfredo Arruda, meu grande amigo, médico que eu admiro muito e que sempre foi voltado para as coisas da igreja. Um médico admirado por todos em Cuiabá, como profissional e como cristão e até como pessoa, inclusive, né? E ele um dia me telefonou e disse, pastor Enio, eu acho que o senhor não sabe, mas o meu pai
Meu pai, que nasceu no Mato Grosso do Sul, que era do Mato Grosso do Sul, que era de Campo Grande, ele está aqui e ele está desenganado dos médicos. Nós, médicos, o desenganamos. Eu submeti a apreciação, submeti os exames dele, a um outro médico, colega meu, mais 2 médicos, e todos eles são unânimes em dizer que o meu pai já está no fim. E eu gostaria que o senhor viesse aqui para conversar com meu pai. Só que tem uma coisa, pastor, ele falou, tem 2 coisas. O senhor tem 2 fatores, 2 elementos. Ele falou, você tem 2 elementos contra você. O meu desejo é que o meu pai se converta. Ele nunca se converteu, ele nunca aceitou Jesus. E o meu desejo é que ele aceite a Jesus, porque ele está no fim da vida, certo? Só que os 2 elementos contrários, sabe quais são? O primeiro, que ele é ateu. Ele sempre se declarou ateu. E o segundo, ele consegue se concentrar apenas 4, máximo 5 minutinhos. Ele perde a concentração. Ele não consegue mais, né? Dá aí um branco, né? Dá um branco aí e ele não consegue mais nada. O senhor só tinha 5 minutos, então, Pois é. para falar com ele. Olha, eu confesso, meu amigo Lage, que eu fiquei muito preocupado. Orei a Deus, peguei minha Bíblia e fui para o hospital. Chegando no hospital, ele me conduziu até lá, mas ele não ficou perto. Ele tinha outras coisas para fazer, foi só eu e o paciente, estava lá, o pai do doutor Alfredo Arruda. E aí cheguei, ele estava ali, me identifiquei, falei que o filho dele tinha me chamado, sim, pastor, ele estava ali. Aí eu peguei a Bíblia, onde que eu vou abrir minha Bíblia? Aí abri lá no capítulo 1000 da Bíblia. Você regalou os olhos, né? Se você estava olhando para o Vlad, você viu que ele regalou os olhos, né? Ele acredita no pastor, mas sim, agora é capítulo 1000, né? Então deixei ele no ar agora, né? O capítulo 1000 da Bíblia, se você começar a contar aqui, eu estou com a Bíblia aberta aqui, de Gênesis, né? Você conta Gênesis aqui e tal. E quando você termina, né? Termina aqui a contagem do livro de Gênesis, tá? E você entra, então, no livro de Êxodo, né? Mas você soma, inclui o livro do Êxodo junto. Vai somando. Vai somando os capítulos, tá? Vai somando. Chega em Salmos. Vai somando. Aonde você acha que eu vou chegar? Né? Somando todos os capítulos. Gênesis teve 50 capítulos, está aqui, né? A maior prova está aqui, né? 50 capítulos, aí já pusei para 51. De Êxodo já contei 51. E assim foi, somando. Quando cheguei em São João, capítulo 3, capítulo 3, aí deu os 1000 capítulos da Bíblia. São João 3,16. Né? Aí chegou no capítulo 1000. Eu cheguei a essa conclusão não por mim mesmo, né? Mas foi porque eu havia ouvido isso de alguém, de um pregador. E eu fiquei curioso e corri na Bíblia. E fui somando. E a sua professora, né, sua ex-professora Sônia e eu, concluímos que ele não estava errado, não, que ele estava certo. Capítulo 1000 da Bíblia, São João 3. Né? Aí eu li o texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Li o texto de maneira bem assim, bem devagar, né? E compassada, melhor dizendo. E ele ficou pensando naquele texto, e eu falei, o senhor vai repetir o texto comigo agora, porque Deus amou o mundo de tal maneira, aí ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, ele repetiu. Quando ele terminou de repetir, aí eu falei para ele, eu sei que o senhor não quer perecer, eu sei que o senhor não quer morrer, certo? Mas essa morte, até que não é muito temida. O senhor sabe que tem uma morte muito mais temida do que essa. Né? Nem se compara, que é a morte eterna. Só que para nós escaparmos da morte eterna, eu olhei bem para ele assim, Vlad, ele estava com, né? Você estava preocupado que ele estava ainda com, né, a mente ainda ligada, né? Eu vou falar antes. Né? Falou, se não fosse Deus, nós iríamos morrer, né? Mas Deus nos amou. Só que nós temos que entregar o nosso coração a Jesus. Todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Então, o senhor crê? Ele fez assim com a cabeça. O senhor quer receber Jesus como seu salvador pessoal? Ele fez assim com a cabeça. Falei, então eu vou fazer uma oração.
E o Senhor vai acompanhar a minha oração, mas acompanhar não somente em pensamentos, o Senhor vai acompanhar com os lábios falando, repetindo aquilo que eu vou falar, né? Aí eu orei e ele foi repetindo. E naquela repetição, né, eu incluí, né, ele recebendo a Jesus, aceitando como Salvador pessoal, pedindo perdão pelos pecados. Aquilo que a gente faz aí numa meia hora em uma, né, profissão de fé, eu fiz ali em 3 minutos, né, em 3 minutos, né? E louvado seja Deus, Vlad, porque eu fiquei esperando aí a resposta dele, né? E aí, entendeu? Aí eu falei, vamos orar. Já que ele viu que ele deu ok, imediatamente falei, então vamos orar. E ele repetiu. Aí no final, quando ele terminou, não precisou nem eu perguntar. Ele estava chorando, né? Chorando, emocionado. E ergueu as mãos para cima, falou, pastor Enio, muito obrigado, porque o Senhor acaba de me conduzir à salvação através de Cristo Jesus. Né? Ele conseguiu levantar as mãos, né? E ali, então, essa para mim foi uma das experiências mais lindas que eu tive no meu ministério, de você levar um ateu, né, um agnóstico, com problemas mentais, né, problema de concentração mental, né, aceitar a Jesus ali em 5 minutos. Em 5 minutos. Foi muito bonito. Capítulo, isso vai ficar marcado. Marcado, tá gravado ali. Tá gravado, né? E quem quiser confirmar, pega a Bíblia aí e confirma. Se for ver, é o verso mais importante, né? Sem dúvida. É o capítulo 1000 da Bíblia. Até 1000, vamos explorar um pouco o lado numérico, né? Se 7 é o número da perfeição, 1000 é o número da plenitude, né? Plenitude. 1000. Né? Bonito, né? O capítulo diz que é o resumo do Evangelho, né? Se existisse só esse, né? O senhor quer ler algum verso, uma passagem? Esse já praticamente lemos, né? Talvez só retomando, depois eu vou ler um texto, mas talvez só retomando, você perguntou para mim algumas coisas que foi marcante para mim. Eu tinha muito desejo de conhecer a Terra Santa. Eu ia te perguntar isso. Lá onde Cristo andou. Viajou bastante, conseguiu. Eu tinha muito desejo de conhecer a Terra Santa. Era um sonho de consumo meu. Sim. E aí, quando eu trabalhava no Rio Grande do Sul, eu conheci um fazendeiro. E aí, já ligando uma coisa com a outra, porque você iniciou minha entrevista aqui, eu acho que sui generis, acho que com ninguém vai iniciar esse tipo de entrevista, porque eu sou um pastor, em parte, um pouco em extinção. Como assim? Acho que eu sou um dos poucos, ou o único pastor que eu entendo de lida de gado, de laço, e que gosta de laçar e pialar, né? Que o pialo é uma modalidade de laço, não pela aspa do animal, né? Mas pelas patas dianteiras do animal correndo, né? E até hoje o senhor está nativo. Eis a questão. Eu vi o pastor lá no IASP, eis em a frente questão. à igreja do IASP, preparando uma corda. O laço. Para preparar o laço. Vou falar, já que você entrou no assunto, eu tenho que justificar aqui, né? Eu tenho que justificar. É o seguinte, começa de algo que eu senti. Eu fui daquele mundo lá de fazenda, né, lidando com gado, etc. Meus pais eram voltados para isso, eu criei naquele mundo. Eu por exemplo, não conhecia nem futebol, nem nada dessas atividades esportivas. Eu conhecia lidando de gado. E os fazendeiros da região do Mato Grosso do Sul e da região do Rio Grande do Sul, eles fazem da lida de gado o meio de sobrevivência e muitas vezes o meio também para não é uma diversão, porque eles fazem, é um serviço que precisa fazer, vacinar os bois, marcar, etc. Né? E eles fazem através do laço, quer dizer que demonstra a arte, né? E o trabalho, une o útil e o agradável. O trabalho, mas de forma que mostra a arte também, né? Que é laçar o boi, né? Então eu saí daquele mundo, mas aquele mundo, em realidade, não saiu de mim, né? Então agora vamos ligar todos os fatos aqui, né? Vamos fazer a amarração que eles falam na Constituição, né? Vamos fazer a amarração de tudo isso, né? Eu estava no Rio Grande do Sul e um fazendeiro me conheceu, sabia que eu gostava de laçar boi, etc. Ele me chamou na fazenda dele para eu laçar boi. E ficamos amigos, 2 anos amigos, toda vez que ele laçava o gado, se eu não tinha atividade pastoral, lógico que se eu tivesse atividade pastoral, eu não ia.
mas eu ia lá com ele. Até porque também eu comecei a pensar o seguinte, Vlad, o peão precisa ser evangelizado. E quem que é a pessoa mais indicada a evangelizar um peão? É aquele que fala a linguagem do peão. Então eu brinquei isso com a minha mãe, mas foi uma brincadeira, né, que toda brincadeira existe um pouco de verdade, né? Mas foi uma brincadeira correta nesse sentido. E aí ele ficou meu amigo, em resumo, ele queria ir visitar a Terra Santa, aí me chamou queria que eu arrumasse passagem para ele, arrumei passagem para ele, aí ele chegou para mim e falou, tudo bem, muito obrigado, pastor Enio, eu vou sim, mas só entendendo que você vai junto comigo. Eu só disse, eu olhei para ele e falei, mas seu Duílio, ele chamava seu Duílio, hoje ele já é falecido. Eu falei, seu Duílio, mas eu não tenho fôlego para isso. Ele falou, não. Não se preocupe. Ele pagou tudo. Pagou tudo. Sua passagem é por nossa conta, você vai como nosso Cicerone. Eu falei, opa, então se for só para abrir portão e porteira, pode contar comigo, né? Comigo mesmo, né? E aí acabamos indo para Terra Santa. E para mim foi a experiência mais linda que eu tive. A professora Sônia foi junto. Não, ela não pôde ir. Nessa época ela não pôde ir. Então foi só eu. Ela tive que ir nos Estados Unidos visitar a filha, etc. Né? Então foi só eu. Aí então conhecemos a Terra Santa e tudo, né? E foi uma experiência muito, muito linda. Então, como disse o Vlad, eu continuo hoje ainda praticando este hobby, né? Não por por estilo competição, né? Não, eu vou para um fim útil, e aí a gente aproveita e entrega a mensagem para os peões de fazenda, né? Facilita. E laçar, o senhor já laçou a professora Sônia, já está bom. Bom, eis a questão, né? E bem laçado. Né? Estou satisfeito. Pastor, conta um pouquinho de milagre, agora na sua vida mesmo, que o senhor contou de milagres que o senhor presenciou, né, através das suas orações e tal. Mas além daquele momento que o senhor se sentiu chamado por Deus, que estava quase se afogando, né? Sim, foi muito marcante aquilo lá, muito marcante. Sim, além daquele momento, qual outro que marcou bastante, que o senhor sentiu o milagre de Deus assim na sua vida, Deus agindo na sua vida? Bom, eu tive vários momentos. O primeiro momento, eu tinha mais ou menos 4 anos de idade e a minha irmã tinha 3 anos. Eu tinha 5 anos, 5 anos de idade, quase 5. E a minha irmã tinha 4 anos. Minha irmã Deisa, que hoje mora em Curitiba. E nós morávamos na fazenda e nós gostávamos de andar a cavalo. E quando não tinha cavalo, cada um pegava uma vassoura, a gente tirava o cabo da vassoura e montava naquele cabo, dizendo que era o cavalo. E um belo dia, a minha irmã e eu falamos, vamos montar cavalo. O meu pai havia ido para o campo, na fazenda, buscar o gado. E o meu primo também tinha ido para o campo. E aí nós ficamos sozinhos, a minha mãe foi lá fazer um serviço na casa dos nossos primos e nos deixou lá, no terreiro ali, brincando. Né? Nós estávamos ali brincando. Vamos no campo ajudar o papai a trazer o gado. Aí eu que sugeri. Aí minha irmã falou, vamos. Aí cada um montou no seu cavalinho de pau e entramos na invernada no meio do gado. No meio do gado. E gado bravo. Gado solto assim, né? E gado chucro. Eles falam lá, naquele tempo, gado selvagem. Né? Não era um gado assim fechado, gado de disposição, assim. É um gado selvagem. E como essa foi na invernada 1, como meu pai e meu primo estavam na invernada 2, eles foram buscar o gado de lá para unir-se com os da invernada 1 para trazer tudo para o curral, para a mangueira, para trabalhar o gado. E nós entramos no meio daquele gado lá. E o gado é curioso, eles quando vêem pessoas, eles correm para o lado da pessoa. Né? Só que geralmente eles correm quando é bravo, boi, touro, eles correm para pegar. De qualquer maneira, eles têm curiosidade. Aí se espanta eles, se grita, pessoa adulta, eles voltam. Se não grita, eles vão acompanhando. Aí, de longe, estavam na invernada 1, e nós fomos, né, indo em direção a eles. Quando chegamos na invernada 1, entramos no gado, já veio o nosso encontro. E a gente gritava com eles, falava, achando que o nosso grito era igual de um peão, né? E aí os gados vieram assim, e pertinho da gente, cheiravam na gente.
E dá um pouco, aí nós viramos os cavalos, como dizendo, eles querem nos seguir, vamos para o curral agora. E viramos, e de longe eles viram aqueles cavalos, aquele gado andando já de volta para o curral. E aí, em algum momento, eles viram que tinha gente na frente. Quando meu pai e meu primo descobriram que eram nós que estávamos na frente, a minha irmã e eu, montados num cabo de vassoura, aí eles correram, né, chegaram lá, meu pai chegou chorando, inicialmente chorando de medo, mas quando ele chegou perto, chorava de emoção. Né, de emoção, por aí, pensei que estava faceiro, né? Não entendia muito bem. Então, essa vez, Deus me livrou. Né? Agora, eu senti a maior milagre que Deus operou na minha vida coragem. Esse eu guardo, eu nunca me esqueço. Eu nunca me esqueço. Foi minha última caçada que eu fiz na minha vida. Minha última caçada, porque depois, devido, né, aos valores cristãos, né, tá aqui, estou vendo ali o canal dos bons valores, né, de acordo com os bons valores cristãos, né, e até de filosofia de vida, eu não devia mais caçar. Né. Antes eu caçava porque era questão de sobrevivência, nossa, né, animais que comiam o gado e os outros animais que comiam a planta. Né. Mas aí eu fiz a minha última caçada, que foram amigos lá e queriam fazer a última, a despedida, né, das caçadas. E nós fomos numa caminhoneta com os cachorros, numa caminhoneta com os cachorros e tudo, fomos numa fazenda do senhor José Pereira, fazenda Ribeirão Limpo, lembro de tudo, na beira do rio Ianduí. Para aqueles que de repente me ouvirem e serem daquela região, né, conseguirão identificar. E aí, então, nós fomos caçar e saímos de manhã e, como era perto, a gente foi a pé mesmo. Fomos a pé e quando a gente ia caçar, levava os cachorros e os cachorros tiravam, às vezes, uma anta ou um veado, ou seja lá qual bicho, e às vezes os bichos correm geralmente para o lado da água, para que eles possam se libertar do caçador. E então nós ficamos e aí os cachorros, eles levantaram os bichos, certo? Veados, eram 2 veados que os cachorros estavam correndo, a gente comia, matava para comer, né? E só que aqueles 2 veados, em vez de eles correrem na direção nossa, havia água, havia uma outra água mais distante, eles foram em direção a essa outra água. Eles são bem rápidos. Bem rápido. Então, nós vimos que nós estávamos a pé, se a gente tivesse a cavalo, a gente corria junto. Né? Mas nós estávamos a pé, não havia cavalo suficiente para todos. E aí, então, nós perdemos a caçada na parte de manhã. Era mais ou menos umas 11 horas já, aí umas 10 horas. Vimos que os cachorros desapareceram, tudo. E aí eu estava sozinho no lugar, porque os bichos às vezes atravessam em vários lugares. Né? Então, cada um fica num provável lugar que o bicho vai passar, não fica todos juntos. Né? Às vezes não passou aqui onde você está, mas passa onde eu estou, ou passa onde o outro está. E eu fiquei ali, parado um tempo, aí eu falei, eu vou embora, não aguento mais de sede. Falei, eu vou beber uma água numa vertente que havia curta, era do rio na vertente, dava uns 500 metros mais ou menos de vertente, ela já caía no rio, era pouquinha água. Mas é uma água cristalina, uma água potável, formidável. E fui descendo, eu estava sozinho, os outros cada um estava num lugar e cada um foi já pegando o caminho de volta para a sede da fazenda. E eu fui descendo com a minha arma, meu revólver, minha carabina, 44 naquela época, né? E ia descendo comigo também um cachorro, certo? E aí nós fomos descendo, aí chegou no lugar aonde eu, com a sede que eu estava, falei, é aqui que eu vou beber a água, certo? E quando cheguei no lugar onde bebia água, tinha um lugar onde atravessava o gado, e eu via aquela água branquinha, assim, cristalina, para tomar. Só que aquela água era contornada por mato assim, de uns 2 metros de altura, era fechado de mato. Por causa da água, né, muito úmida, então existe facilidade em criar mato em torno da água, né, para cada vertente. Eu cheguei e encostei meu rifle, que estava ali, né? Meu rifle numa macega, e fui para beber água direto na fonte. Eu fiz errado daquilo que o meu pai sempre dizia para mim.
Quando você chegar e for tomar água num lugar, meu filho, nunca vá com a boca direto na água. Você não faça isso. Você pega lá, faz assim, ó. Igual acho que os 300 de Gideon fizeram, né? Os que foram aprovados. Pega lá a água com a mão e vai jogando. É certo que vai cair metade ou até mais da água no chão, mas você vai tomando, nem que você leve tempo, mas você não fica com o rosto na fonte, porque se ali tiver uma sucuri, ela te pega no rosto, ela vai te pegar na cabeça. Mas esse dia, eu estava com tanta sede, e apostando no fato de que ali não havia nenhuma sucuri, porque era um lugar de água baixa, pequena, eu fui direto na fonte. Quando eu pus as mãos e que encostei a água, antes de encostar a água na fonte, na água ali, eu vi que a água se movimentou embaixo de mim. Quando eu vi que a água se movimentou, eu pulei para trás. Aí já vi que era um sucuri que estava ali no fundo, mais ou menos uma... A água não dava mais do que 1 metro, e o sucuri estava no fundo, encostado na terra, lá no fundo da vertente. Né? Para baixo corria a vertente, assim. Quando eu vi que era o sucuri, eu levei um susto muito grande, peguei o meu rifle, que estava ali do lado, e fiquei olhando a cabeça dele para ver se eu descobria onde estava a cabeça dele. Né? Agora eu tenho que falar a linguagem do caçador e contar como certinho o caçador, independente da reação de qualquer pessoa. E aí, então, eu fiquei olhando para acertar na cabeça, porque o sucuri, quando você vai atirar nele, você tem que atirar na cabeça, porque se estiver na volta dele, se quebrar a coluna vertebral, aí ele imobiliza. Mas se não quebrar, você pode dar quantos tiros você quiser, para ele isso não é nada, a não ser que atinja a coluna vertebral, aí é diferenciado. E aí e aí eu fui procurar a cabeça dele. Só que quando eu fui procurar a cabeça dele, ele me viu. E eu não sei por que as serpentes são assim. Geralmente, quando uma serpente, principalmente o sucuri, ele nota que você viu ele, né? Aí ele muda de postura. Aí, em vez de querer já me atacar, ele já começou a querer fugir de mim. Quando ele foi fugindo, eu falei, não quero, você não vai fugir de mim, não. Porque o fazendeiro já havia dito que ali havia um sucuri que matava muito bezerro. Então, ele matava e engolia os bezerros. E ele queria até dar um dinheiro lá para quem matasse aquele sucuri. Né? Tá bom. Aí, quando eu olhei, ele estava se deslizando. Quando eu estava deslizando, eu não vi a cabeça dele, porque era cheio de mato. Aí eu virei o rifle para baixo, e onde estava a volta dele, eu falei, eu vou atirar, tendo em vista atingir a coluna vertebral dele. E atirei. Quando eu tirei, assim, deu aquele estampido da arma, uma arma de calibre 44, calibre grosso, um estampido muito forte. Né? O cachorro que estava atrás de mim, que é acostumado a avançar na caça quando a caça é abatida por uma arma, é atirada por uma arma, ele é acostumado a pular na caça. Ele pulou onde estava o sucuri. Mas ele pulou, a única maneira de explicar de maneira mais correta é que parecia que o cachorro ficou de mola agora. Ele pulou assim e parece que tinha um molejo, e do jeito que ele pulou, ele voou para trás, assim, quer dizer, para trás não, mas meio de lado, assim, ele pulou lá no barranco de trás. Porque quando ele descobriu que era uma serpente, todo cachorro, todo gato, eles assumem uma postura diferente quando eles notam que é uma serpente. Aí eles já temem, né? Ele não... Ele estava todo eufórico, querendo pegar o animal pela boca, né? E acabar de... Né? Mas não, ele pulou de volta. E aí, quando ele pulou de volta, né? Aí eu vi que o sucuri imobilizou-se. Por quê? Porque a bala realmente atingiu a coluna vertebral daquela serpente. Certo? E aí, então, tinha a água assim, eu entrei na água, peguei, porque desde pequeno, meu avô, meu pai ensinaram a gente a pegar sucuri, pegar serpente, a sucuri. Isso era normal lá no passado nas fazendas. Né? O filho tinha que aprender a pegar sucuri. Né? Aí eu peguei no rabo daquela sucuri e arrastei. Quando arrastei, aí ela ficou esticada assim. Aí eu não aguentava arrastar mais. Tal era o peso dela. Certo? Aí ela ficou com a cabeça erguida ali. Aí veio o final da história, que infelizmente foi triste, né? Tinha que matar o sucuri. Aí veio um amigo meu ali, na hora ele ouviu aquele barulho lá também, um tiro. Correu lá, eu estava lá com a sucuri, ela parada ali, ela não se deslocava mais porque a coluna vertebral dela, no meio da distância entre a cabeça e o rabo, havia fraturado, né, pela bala. E aí ela ficava ali, cabeça erguida, tirando a língua, querendo avançar, mas não podia. Né? Aí ela tirou o sucuri, aí matamos aquele sucuri ali. E o senhor recebeu o prêmio.
eu mexi, eu medi o sucuri, deu 5 metros de comprimento. Foi o maior sucuri que eu matei, porque eu matei muitos sucuris no sertão mato-grossense naquele tempo, eu morava perto do Pantanal. E para nós era normal se matar sucuri quase toda semana, né? Mas esse foi o maior sucuri que eu matei, né? E o fazendeiro ficou tão feliz, tão feliz. Ele não me deu porque nós ficamos lá comendo na fazenda por conta dele. Vários dias caçando, né? Mas esse eu considero que foi o maior milagre que Deus operou na minha vida, livrar-me daquela sucuri. Eu tinha tudo. Ah, sim, veio o detalhe mais significativo, pelo qual sem esse eu não teria me liberto. Eu até pus uma vez um título, todo mundo começou a rir do meu título. Salvo por um porco do mato. Aí ninguém sabia como é que era. É que o sucuri estava no meio da volta dele, estava bem gordo. Era bem grosso mesmo. E aí, então, eu fui lá e abri aquele lugar onde estava aquela bola do sucuri, para ver o que ele havia engolido. E, recentemente, ele havia engolido um porco do mato. Recentemente, estava lá o porco do mato dentro do estômago do sucuri, né? Que foi a minha salvação. Ele, em outras palavras, ele não estava com fome, por isso ele não me pegou no rosto naquela hora. Se ele não tivesse satisfeito, né, ele teria me pegado na cabeça, aquele sucuri. Então isso já vai apagar da minha cabeça também. Esse milagre que Deus operou na minha vida, certo? E que eu estou contando aqui, eu pouco contei isso já em outro lugar, mas... Ele se enrola e quebra todos os ossos. Ele enrola e quebra. Ele pega cachorro, pega reis grande, ele enrola bezerro, ele enrola e quebra tudo. Quando ele não consegue quebrar, Vlad, é curioso. Uma vez nós encontramos um sucuri que pegou o cachorro da minha avó. Lembra até o nome do cachorro, chamava Pinote. E o Pinote foi correndo um bicho e entrou num banhado, assim, onde havia muitos sucuris. E o Pinote, nós escutamos só o grito do Pinote e o Pinote nunca mais voltou. Aí, o lugar era muito brejo, era difícil para entrar, mas o meu avô falou, vamos lá. E fomos indo, e pondo pranchas, e fomos indo, até que demos num lugar onde estava levantando urubu. Porque, você falou, mas vocês não foram atrás do cachorro? Não tinha como ir atrás. Nós escutamos o grito dele a uma distância mais ou menos uns 500 metros, era um banhadão. E aí, quando chegamos lá, ele estava vivo, ele estava morto, mas o sucuri não deu conta de engolir, porque o sucuri era pequeno, era um sucuri de uns 2 metros só, ou talvez até menos. Eu sei que o sucuri não deu conta de engolir o cachorro. Aí, o que ele fazia? Os urubus que vinham ali para comer a carne do cachorro, aí o sucuri pegava o urubu, né? Então, ele ficava ali, o cachorro serviu de isca para ele, para o urubu vir e ele pegar o cachorro, os urubus ali no lugar do cachorro. Essas são as histórias que a história não conta, né, Vlad? Tá vendo? Dessa forma a gente vai conhecendo mais. Eu só não quero que caracterize a minha entrevista, Vlad, mais de caçada e coisa, de índio e onça, do que de ministério, né? Mas você falou falou, pastor Enio, conte coisas que você não conta num sermão, tá? Sua vida, né? A retaguarda da sua vida, o seu pano de fundo, de onde você viveu, sua cultura, né? Mas todos já conseguiram ver que é um pastor macho, né? Pelo menos tem você que tomar cuidado. Diz que o indivíduo mais corajoso é aquele que consegue mais esconder o medo, né, Vlad? Pastor, para a gente encerrar, então, eu vou pedir para o senhor ler um texto bíblico e também depois dar algum conselho, né? Deixar alguma mensagem, algum conselho para as pessoas que estão assistindo a gente. Uhum. Pois bem, eu quero me valer desse pedido seu. Eu acho que você está terminando bem para esse canal que é o canal dos bons valores, né? E vamos encerrar, então. Eu acho que quando nós encerramos a Bíblia, não precisamos nem dizer, né, que já encerramos com chave de ouro, né? Que encerramos com a Bíblia, né? E você está de parabéns.
encerrar com chave de ouro. Para mim, o verso que mais fala ao meu coração, para a minha vida, é São Mateus capítulo 28, verso 20, onde diz o seguinte, aqui está. Jesus disse, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu acho bonito esse verso, não somente bonito, mas ele é um verso que me acompanha todo dia. Quando Jesus disse essas palavras, ele já estava indo para o céu. E ele diz para os apóstolos, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É conhecido essa frase que eu vou citar agora, quase por todas as pessoas, porque os pregadores exploram muito isso, que a palavra não temas está presente na Bíblia 365 vezes. A palavra não temas está presente na Bíblia. Então, nós temos uma para cada dia. Obrigado aí pelo complemento. Um para cada dia. Estou convosco todo dia. Agora, você sabe, Vlad, nós estávamos até conversando antes de vir para cá, né? Eu até demorei a vir aqui para o seu canal. É que você é uma pessoa muito legal, por causa da gripe, né? Uma hora está gripado, tá lá. Então, em outras palavras, você falou também, eu fiquei ruim também. Fiquei ruim também, não podia muitas vezes, entrevistar as pessoas. Então, a conclusão que a gente chega, e que todos chegam facilmente, é que existem dias e dias. Existem dias de aniversário, dias de formatura, né, Falasse? Dia que você comprou, não sei, dia que você entrou nesse apartamento, foi um dia, apartamento legal aqui. Foi um dia especial para você. Mas na nossa vida, segundo os psicólogos, vão acontecer mais ou menos, pelo menos aí uns 5 acontecimentos durante o ano, no mínimo 5 a 7 acontecimentos que vão nos desafiar, que vão nos fazer tremer nas bases, vão trazer medo, vão nos trazer preocupação, angústia, É uma doença. De repente, para aqueles que são pais, a notícia de um filho que aconteceu algo inesperado, algo triste, algo às vezes até inaceitável para os pais. Quantas vezes eu já ouvi isso de um pai? Então, vão existir no mínimo de 5 a 7 acontecimentos desafiadores, angustiantes para nós, durante o ano, e que nós vamos ter que saber administrar. Esses são os dias mais difíceis. Mas Deus está com você, Deus está comigo, com você, nesse dia, não importa o que acontece, certo? E existem os dias alegres, felizes, e Deus está conosco também, porque Deus, primeiramente, quero dizer uma frase conhecida, que Deus não é um Deus desmancha prazer. Ele quer que você e eu sejamos felizes. E não existe nenhum ser no universo que deseja mais a nossa felicidade, a nossa alegria do que Deus. E Deus promete estar conosco todos os dias. Só que essa presença de Deus, Vlad, não é uma presença passiva. A presença passiva, eu fico imaginando, quando eu trabalhava na fazenda, assim, meu pai não tinha carro, mas depois ele nunca teve carro. Na fazenda que nós tínhamos não tinha luz elétrica também, era luz de lampião. E eu lembro que muitas vezes o meu tio-avô era um pouco impaciente, quando o lampião não funcionava, ele jogava assim no esteio da casa, caía lá. Então, mas depois que a gente começou a andar de carro, a gente vê, às vezes, passando pelos atoleiros. E no atoleiro, aí a gente via uns escavando ali, para tirar o carro, e não tinha enxada para todos, enxadão para todos, uns estavam fazendo um buraco ali, outros de braços cruzados, braços cruzados. Eu lembro um dia que estava até sobrando uma enxada lá, e alguém falou para um rapaz que estava do nosso lado, escuta, como é que você consegue ficar de braços cruzados aí diante de um desafio desse, Então, eu quero dizer com isso que Deus não é um Deus de braços cruzados. A Bíblia tem algumas frases que eu acho muito bonitas. Primeiramente, é Deus conosco. Eis que estou convosco todos os dias. É esse aqui. Estou convosco todos os dias. O segundo texto é Deus por nós. E até completando, se Deus é por nós,
Você Quem conhece será o texto, contra né? nós? Quem será contra nós, né? Então nós não temos apenas um Deus conosco, nós temos um Deus conosco, mas um Deus ativo, ativo. E nós temos um Deus por nós, né? Por nós, nos defendendo na nossa defesa. E como se fosse suficiente, Vlad, nós temos um Deus em nós. E o apóstolo São João diz: aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Ele se reporta aí a Satanás. É Satanás que muitas vezes provoca situações desesperadoras na nossa vida, né? Mas nós não precisamos temer, porque maior é aquele que está em vós, que é o Espírito Santo de Deus, Cristo está em nós através do Espírito Santo de Deus, do que aquele que está fora querendo nos perseguir, invejando a nossa felicidade e querendo a nossa desgraça, que é o diabo, né? Então Deus conosco, Deus por nós e Deus em nós. Que Deus abençoe a você, Vlad, ao ouvinte, aquele que nos assiste aqui no canal dos Bons Valores, né? Parabéns a esse canal. Você até disse que foi o seu pai que incentivou você, né? Fui inspirado no meu pai, porque o meu pai tinha muitas histórias, né, da vida dele, desde criança, tudo. Sim. E eu falava para ele várias vezes assim: pai, a gente precisa filmar, né, para deixar registrado as suas histórias, até para a gente lembrar, né? Mas a gente sempre deixando para depois. Não, vamos esperar, que eu também nem tinha esses microfones, faltava comprar alguns equipamentos. E a gente nunca imagina, assim, que a pessoa vai nos deixar, assim. Infelizmente, foi muito desesperador, que a gente perdeu ele muito cedo. Entendo. E ele estava forte, estava bem de saúde, e de repente teve esse infarto, né, fulminante. A gente ficou muito... pegou todo mundo de surpresa. Né? Foi muito triste, até hoje ainda sofro, ainda sonho com ele. Interessante, né, uma coisa difícil, né? Perder um Eu vou a um outro lado que talvez você não achava que não ia dizer isso, mas eu vou dizer para você. O seu pai continua vivo através da sua pessoa, que você é uma extensão do seu pai, certo? Meus parabéns por você fazer essa homenagem para o seu papai, certo? A gente falou até no dia do velório que ele deixou um legado para todos nós, né? Todos os filhos. Bonito. Somos em 8 filhos e, graças a Deus, todos receberam essa educação cristã e trabalhamos, né, para Deus, né? E vamos continuar, se Deus quiser, até a volta de Jesus. Amém. E, pastor, muito obrigado. Foi um prazer para mim. Muito obrigado. A honra que você me deu de estar aqui, né, de poder historiar um pouco aqui minhas origens, né? Minhas origens até o momento atual. Sim, foi muito gostoso. Que Deus abençoe você e todos os amigos que ouvem este canal, né? E vamos em frente. E já fica o convite para a professora Sônia Rigoli também estar aqui no canal. A gente vai estar chamando, vamos estar chamando bastante gente que a gente conhece, pessoas, né? Que a gente quer conhecer várias histórias para ficar registrado, né? Um lugar fácil, né? Se Deus quiser, muita gente de outros lugares vão estar conhecendo essas histórias, vão estar, quem sabe, até se convertendo através dessas histórias. Amém. Louvado seja Deus. Pastor. Amém. Obrigado a você. Um abraço a todos. Um abraço. Até o próximo episódio. Sucesso para você. Tchau, tchau.